E hoje nós estamos naquele quadro de perguntas e respostas bíblicas com o pastor Gilberto, com o professor Joás. Sejam bem-vindos, né? Eles já são de casa. Mas, pessoal, hoje vai ser uma pergunta e dentro dessa pergunta nós vamos trabalhar alguns tópicos e vai ser bem interessante. Preparado sempre, né? Olha para quem eu estou perguntando. Ficou uma pergunta, foi a seguinte: quais as diferenças entre a velha e a nova aliança? Né? A gente fala muito da velha aliança, da nova aliança. Aqui tem alguns tópicos, vamos trabalhar dentro deles. Aí eu posso afirmar, a velha aliança é a lei e a nova aliança é a graça? É interessante ver, né? Não é? Você quer responder primeiro? Vamos lá, Joás? Vamos lá, né? Vamos falar. Quando a gente fala do Antigo Testamento, a gente fala dessa velha aliança, né? Antigo Testamento, Antigo e Novo Testamento. É claro que quando a gente vê isso aí, é impossível a gente falar do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança e não lembrar de Hebreus, né, professor? E Hebreus é fundamental para a resposta dessa pergunta aí. E Hebreus está escrito lá que o Antigo Testamento é a sombra do Novo. Então o Antigo Testamento projetava para o Novo. O Antigo Testamento é a base. Sem ele não existiu o Novo. Sem o Antigo Testamento jamais existiria o Novo Testamento. Ou seja, se essa aliança não fosse estabelecida, mesmo que foi quebrada, não da parte de Deus, mas pela parte do homem, mas se não houvesse essa aliança, não teria a nova aliança. Então precisaria dessa antiga aliança para que a nova aliança se concretizasse com êxito. Foi o que aconteceu. Não é errado afirmar isso, mas isso vamos falar que é muito subjetivo, né? Há uma profundidade maior nisso aí, né, professor? A primeira aliança, né, a antiga aliança, a gente chama de lei, né? Exato. E a nova de graça, a nomenclatura é por causa do que se sobressai em cada aliança, né? A antiga aliança, ela se deu por meio de um pacto que Deus fez com um povo que Deus elegeu, né? E esse pacto se deu por meio de ordenanças, né? De leis escritas em tábuas, né? Escritas em pedras, né? E que depois se tornaram livros, e hoje nós temos acesso a isso tudo, mas aquilo ali foi uma aliança que se deu no começo da revelação de Deus, né? E ele já falava lá naquele tempo que ele fez aquela aliança, de uma aliança nova, onde ele escreveria a lei dele não em tábuas de pedra, não, né, mas nos corações dos homens, né? Essa é a nova aliança que a gente está chamando de graça, né? Então as diferenças são muitas, mas eu não gosto nem de desassociar uma coisa da outra. Eu tenho dificuldades com isso. Eu não consigo falar de graça sem a lei e não consigo falar de lei sem a graça. Eu não consigo olhar para o Antigo Testamento, que é a antiga aliança, e não ver graça lá, né? Eu não consigo ler a narrativa de Gênesis, a queda do primeiro homem, e não ver graça lá. Ele era para ter morrido. Mas ele morreu. Mas olha a longanimidade de Deus. Ele morreu muito depois do pecado, né? E Deus proveu todo um pacto para que ele não morresse eternamente. Então, graça. Eu consigo ver graça lá, né? Mas nós estamos falando de aliança, lá estava por um aspecto, né, que era por isso que a gente fala tanto de lei, né? E ali a lei tem vários aspectos também, né? Civil, né, social, moral, né? Então, criminal, tem vários aspectos ali dentro da lei. E agora na nova aliança é mais interno, né? A coisa começa aqui dentro e o resto segue aquilo que começou aqui na mente, né? Eu vou levantar até uma outra questão, Carol, quando a gente fala dessa palavra aliança. Vamos deixar um pouquinho a lei e a graça, vamos falar de aliança. A Bíblia não cita somente a aliança da lei, fala de outras alianças, né? Por que a gente usa a palavra lei no quesito aliança? Por causa do tempo de duração disso aí. Então o que predominou foi essa aliança chamada lei, mas existiram outras alianças. Por exemplo, Deus faz uma aliança com Noé.
Deus também fez uma aliança com Abraão. Então só eu já falei 2. E tem a lei. Então existem outras alianças. Só que quando a gente fala lei, é porque é um período muito grande. A lei durou de Moisés, e o próprio Jesus falou isso, de Moisés até João Batista. Porque com a graça, não é que a graça anulou a lei, a graça deu condição ao homem de cumprir a lei. A lei não foi anulada. Eu não posso falar assim, eu sempre falo isso com o Joás, a gente está sempre discutindo isso, e a gente assim caminha na mesma discussão, na mesma teologia disso aqui. Porque tem muita gente que pensa que a lei foi anulada por Jesus, e não foi. A lei tem pleno vigor. Jesus simplesmente nos deu condição, através da graça, de cumprir o que está escrito na lei. Por exemplo, se a gente cumprir os 2 mandamentos essenciais, os principais, Jesus pegou os 10 e transformou ele em 2. Não é transformou, ele deu uma nova cara a esse mandamento. Ele sintetizou ele em 2, ele compactou ele em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas e o próximo a ti mesmo, eu amando o próximo eu não vou roubar, eu não vou adulterar, eu não vou desejar nada que é do próximo, eu não vou cobiçar. E mais uma série de coisas. Fazer nada de mal ao próximo, porque como a ti mesmo, como você não faria para você mesmo. Não é? Então tá vendo a conotação da lei de aliança? Então só aqui nós já falamos pelo menos 3 alianças no Antigo Testamento. Aliança com Noé, Deus selou essa aliança com ele, a aliança com Abraão e agora a própria lei. Mas a lei durou um tempo maior, por isso que a gente chama isso aí de Antiga Aliança e a Nova Aliança, né? Antigo e Novo Testamento aí. Vamos para o outro tópico. A velha aliança foi entregue através de um mediador, um servo, Moisés. A nova aliança veio através do Filho de Deus, da parte de Deus, sem um mediador. Tá certo? A primeira afirmação, sim. A antiga aliança veio através do mediador. E a nova aliança também por um mediador. Está escrito que Cristo é o nosso mediador entre Deus e os homens. Cristo é o mediador, sim. Mesmo sendo Deus, mas ele intermediou isso aí. Porque pela justiça de Deus nós deveríamos ser mortos. Jorge já falou isso aqui. Mas a graça intermediou isso aí. Então, não é certo afirmar que a graça ou a nova aliança não teve um mediador. Teve sim, e tem, Cristo. Está com o texto aí, professor? Talvez o texto de Hebreus esclareça um pouco, né? Uhum. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Há uma mediação aí. Sim, né? A nós há uma revelação, mas há uma revelação mediada. Né? O Filho revela o Pai. Né? E isso, se não é mediação, é o quê? Né? Nós temos acesso ao Pai por meio do Filho, isso é mediação. Né? Então eu acho que só não foi bem colocada a parte final aí. Né? Mas está tudo correto, mas essa parte final aí da colocação talvez gera um pouco de dificuldades, né? Quando fala através do Filho, né? Uhum. Só não usou a palavra mediador, né? Vem através do Só Filho, isso, da parte de Deus. O Filho é o mediador. É o mediador. Tem um texto aí do próprio Hebreus, nós citamos Hebreus no início, né? O professor está aí, Hebreus 12, 24. Está escrito assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Então você responde, ele é o mediador. Sem ele mesmo falou, olha, sem mim nada podeis fazer. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o mediador. Ele fala, ninguém vem, né? Ninguém vai, não. Ninguém vem. Só que a graça não é permissão para pecar, né, pastor? De forma As pessoas alguma. confundem isso, De né? forma alguma. Não é, professor? Eu tenho vários textos aqui, voltando aqui. Você tem, por exemplo, Gálatas 3,19, que fala do mediador. Paulo está falando aqui entre a lei e a graça. Ele cita Isaac e Ismael, né, professor? Os 2 filhos de Abraão. Você tem Gálatas 3,20. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Gálatas 3,20. Você tem 1 Timóteo 2,5, que fala que só tem um mediador entre Deus e os homens, e fala que é Cristo. Você tem Hebreus 8,6, Hebreus 9,15 e Hebreus 12,24. Só que a graça não nos dá permissão para viver na prática do pecado. Pelo contrário, a graça nos condiciona
a ignorar e viver uma vida longe do pecado, mesmo estando num mundo que é pecador. É um exercício difícil, mas necessário e possível, né, professor? A lei só existe para expor o pecado, né? Ótimo, professor. Muito bom. Por que Deus fez um pacto e ele fez esse pacto por meio de lei? Né? Porque é uma linguagem que aqueles homens entendiam. Né? Então a lei acaba expondo esses homens, porque eles só tomaram conhecimento de que são pecadores por causa da lei. Por causa das proibições. Eu estou falando a lei de uma forma geral. Né? Até os códigos morais, tudo. Né? Até tudo. Porque até então podia ser assim, o que não me é proibido é permitido? O que Deus ainda não tinha exposto, não? Deixa eu dar um exemplo aqui, eu vou corroborar com isso aqui, como diz meu amigo Léo Canarinho, vou corroborar com isso aqui. O Léo é massa, eu sempre falo isso. Vou dar um exemplo para você, nós estamos aqui em Caratinga, vamos imaginar que nós estamos subindo a Rua Raul Soares. Ali é só mão, não é contramão. Mas digamos que eu não sou de Caratinga, eu pego ali perto da Igreja Conceição e desço de carro ali. Não, você não pode descer. Eu não conhecia a lei. Mesmo assim, era a minha obrigação conhecer. Então a lei me fez, ou a lei me apontou que aquilo ali está errado, a minha atitude está errada. A lei foi só um aio, né? A lei guiava os homens e mostrava só o que estava errado. Agora a graça não. A graça mostra o que está errado, mas ela tem uma solução para isso aqui. A lei não tinha solução para o pecado, mas a graça sim. A graça não só teve a solução, como ela resolveu de uma vez por todas o problema do pecado. Muito bom. Podemos passar para o 3, professor? Mais algum comentário? Acho que sim. Vamos lá, o tópico 3, dentro da mesma pergunta. Aí vai entrar um pouquinho naquilo que o senhor falou agora. Pastor, a lei exige retidão em nossas ações, mas a graça doa retidão em forma de presente. Para condensar, isso aí Tá complexo. Romanos compactado. Não é? Todinho, né? O que a lei faz? A lei, ela mostra a justiça como ela é, né? E isso se dá mais ou menos como um espelho. Né? Eu olho para a lei, que é o espelho, né, da justiça, e eu vejo que eu não me enquadro no que ela está dizendo, né? Aí eu me descubro pecador, eu me reconheço pecador. Então ela me obriga a agir de forma justa. Quando ela diz que eu não devo matar, né, ela está querendo me ensinar a agir de forma justa, já que matar não é justo. Né? Roubar não é justo. Então, quando eu leio a lei dizendo essas coisas, né, eu tomo consciência de quem eu devo ser. Né? E se eu roubo, se eu mato, né, eu também tenho consciência de quem eu sou. Né? A lei diz você é ladrão, a lei diz você é assassino. Né? Então, a antiga aliança ela faz isso, ela só aponta. Né? Haja assim. Né? Mas ela não diz como fazê-lo. Ela diz que eu devo fazê-lo, mas ela não me dá os mecanismos para fazê-lo. Né? A graça não, a graça me dá a justiça. A graça me torna justo pelo que o Cristo fez na cruz. Né? Aí ele me justifica, me santifica, isso tudo é processo, né? Está acontecendo ainda. Né? Aí eu não fico mais tão apegado à letra, né? Mas eu fico apegado à justiça em si. É como se a justiça tivesse sido me entregue de presente. Né? E como não? É isso. Né? Eu fui presenteado com justiça, então eu devo agir como tal. Deus apontou para mim e Ele faz isso, Ele me enxerga através de Cristo, né? Ele me vê em Cristo, né? Cristo em vós, a esperança da glória. O Pai me vê em Cristo e Ele fala assim, justo, esse é um homem justo. Aí o que eu faço? Eu tenho que agir de acordo. Né? Pela conversão eu tomei consciência disso, que agora eu sou um homem justo, né? Eu vou procurar viver de acordo. Mais ou menos isso.
Exatamente. Quando a gente fala dessa que a lei exigia retidão, de fato ela exigia mesmo. Quando a gente pega a Torá, os 5 primeiros livros ali, principalmente de Êxodo 19 e vai todos os capítulos de Êxodo, 40 capítulos ali, né? E o Deuteronômio, o Levítico, Deuteronômio é repetição da lei. Mas se a gente observar, eu e o Jorge, a gente sempre está falando isso também, já falamos isso várias vezes no quadro da EBD. Deuteronômio era o livro mais citado por Jesus e por Paulo, exatamente a lei. A lei realmente exigia. Mas a graça, ela doa retidão em forma de presente. Eu quero encerrar essa pergunta aqui, olha que interessante. Eu gosto muito do Arauto do Rei. Tem uma música deles que é a graça. Olha que interessante, a graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham pelo chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o coração. A graça se explica em uma cruz, lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era a minha sentença, mas agora eu sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Graça é isso. Graça é isso. Certinho, É tá? fantástico, eu amo essa canção. Faz a gente pensar um pouquinho o que é a graça de Deus. E é muito gostoso. Pessoal, está muito bom. Nós voltamos daqui a pouco. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos para o nosso segundo bloco, vamos dar continuidade. Vamos lá, pastor, professor. Agora, professor, vamos falar aquele negócio, você começou a falar do espelho. A lei é um espelho que reflete o nosso desempenho, mas a graça é um espelho que reflete a nossa identidade em Cristo. Eu gosto muito da analogia do espelho, né? Tá bom. E é uma analogia bacana de se fazer, porque na conversão, né, que é o start da nova aliança, é a conversão, né? E aí não tem só judeu, né? Todos os povos, né? É uma promessa que Deus fez a Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra. A conversão acontece da analogia do espelho ficar muito evidente assim na conversão. Eu digo assim, para que a conversão aconteça, precisa de pelo menos 3 coisas, né? As mesmas 3 coisas que precisam para eu me enxergar no espelho. Primeiro preciso do espelho, né? Lógico, né? O espelho está lá. Mas, por exemplo, se não tiver luz, eu me enxergo no espelho? Não me enxergo. Então, para eu me enxergar no espelho, preciso de luz. Então, ambas as alianças precisam ser iluminadas para que eu me enxergue lá no espelho. Então a analogia do espelho é fantástica por isso, né? Quando eu estou diante do espelho, aí tem que ter o espelho, tem que ter eu e tem que ter luz, para que eu me enxergue lá. Se esse espelho é a lei, a luz que vai me mostrar lá, né, tá tudo aqui, são códigos, né, são códigos de conduta, são códigos
de culto, né? E códigos de várias espécies aí, né? Então, quando essa luz do texto me vem, né, aí eu me enxergo lá e eu não gosto do que eu enxergo, porque eu estou muito aquém do que me é exigido, né? Agora, a nova aliança, quando a luz bate né, e reflete a minha imagem no espelho, o que eu vejo é uma identidade restaurada, né? Porque aí é um novo homem, né? Alguém que morreu para aquele velho homem, aquele morreu para o mundo, né, para o pecado, e renasceu em Cristo, para Cristo, né? Aí não vive mais, é Cristo que vive. Então aí eu já gosto do que eu vejo no espelho. Né? E essa luz que ilumina, né, para refletir a minha imagem no espelho é o Espírito Santo, né? O Senhor falou isso, né? Eu não vou deixar vocês órfãos, né? Eu vou enviar o Pai vai enviar um Consolador, né? E ele vai convencer vocês. Né? Ele vai convencer vocês. Então, ele vai iluminar a lei verdadeira, né? Essa que é gravada no nosso coração quando a gente vai a Cristo. Aí tudo fica claro, tudo vem à tona, né? E nós reconhecemos quem nós somos em Deus e passamos a agir de acordo com esse conhecimento. Muito legal. Eu gosto muito dessa analogia do espelho. Quem fez essa pergunta aí, ou quem fez essa citação, foi muito feliz no que escreveu. A lei é um espelho que reflete o nosso desempenho. Eu até falaria, não em quesito desempenho, mas eu vou falar que reflete a nossa fragilidade. Não é nem o desempenho, eu vou trazer um pouquinho, vou apertar um pouquinho mais, que reflete a nossa fragilidade. Muito pouca gente sabe disso. Eu quero até aproveitar, a gente sempre está falando de alguns insights aí de livros, né, professor? E a gente não ganha nada para isso, ganha sim. Ganha o conhecimento de outras pessoas. A gente podia ganhar, né? Livros, pelo menos. Né? Mais livros. Muito bem-vindo. Quem quiser fazer doação, nós estamos aí abertos, né? Mas eu li um livro muito bom um tempo atrás, que fala do serviço cristão. Esse livro é do Dong Yulan, muito bom. Fala sobre o serviço levítico. Quase ninguém sabe disso, ou pouca gente sabe disso. Mas a lei é cheia de figuras, de sombras. Pastor Severino Pedro falava isso também. Figuras, sombras e imagens. É muito bom, um livro muito bom dele. O tabernáculo, ele era composto pelo seguinte, tinha 3 separações. O pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Logo no pátio, de um lado, tinha o altar, mas antes de chegar no altar, tinha uma bacia. Essa bacia era de bronze. E era um material tão limpo, tinha uma água tão limpa e um material que era como espelho. Está escrito isso lá, quem quiser ver, pode ir lá no Levítico, você vai ver essa característica. Era um espelho, de modo que a pessoa que fosse oferecer um sacrifício, primeiro ela tinha que se banhar. O sacerdote tinha que se banhar. Quando ele chegava lá naquela água, naquele metal que refletia a plena luz do dia no sol, né, professor? Que o sacrifício era de manhã e de tarde. Quando ele chegava lá e via aquilo ali, ele estava vendo a face dele mesmo. Ou seja, eu estou indo sacrificar pelo outro, mas também por mim. Então mostrava assim a minha imperfeição. Agora a graça não. Quando eu chego no espelho e quando eu olho no espelho da graça, eu vejo o sacrifício de Cristo por mim. Aí a história muda. Mostra a minha imperfeição, mostra, mas mostra a obra de Cristo em mim. Isso é perfeito, Carol. Você gostou demais pensar nisso. Mostra a nova criatura, né? O novo nascimento. Criatura, mostra a obra de Cristo em mim. Tanto é que quando o acusador, né, tenta acusar alguém, eu tento fazer alguma coisa com alguém, ele não consegue enxergar o que está, a menos que eu verbalizar. Mas primeiro ele vai ver o que na vida de um cristão? As marcas de Cristo. Por isso que Paulo fala, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Isso é muito gostoso falar disso. Essa analogia do espelho é fantástica, muito bom. Eu acho interessante quando ele fala, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, né? É Deus quem os justifica. Legal demais. Não tem jeito, não tem como. Olha a nossa identidade, né? Nós em Cristo, né, somos uma nova criatura, temos uma identidade completamente diferente daquela que tínhamos, né, antes de vir a Cristo. Isso é fantástico. Né? Isso é muito bom. Olhar no espelho e ver Cristo. É fantástico, né?
Muito bom. E isso é um motivo também, Carol, que a graça ter essa característica. A graça vem dizer o seguinte, que quem é, não sou eu, quem é Cristo que está em mim. Por isso que João falou, é necessário que ele cresça, Cristo, e que eu diminua. Então na graça não existe isso, eu sou maior que fulano, ou eu sou... Não existe isso na graça, a graça nivela todo mundo. É outra diferença que tem entre as duas alianças, né? Uma separa, né? O apóstolo fala de um muro de separação que havia entre os povos, né? Tinha um povo exclusivo, né, de Deus, que Deus elegeu, mas tinha essa muralha da graça, da lei, né, essa muralha da antiga aliança, que era expressa assim, né, por meio de leis, e ela fazia separação. E a lei sempre faz isso, né, a lei sempre causa separação, né? É por causa da lei que a gente olha para pessoas... Eu vejo um grupo de pessoas e eu consigo ver pessoas honestas e pessoas ladrões, né, por causa da lei. A lei diz que roubar é errado, que roubar é um crime. Então a lei separa os ladrões dos honestos, né? A lei separa os assassinos, né, dos pró-vida. É a lei que separa, né? Hoje estão tentando mudar as leis para tornar todo mundo... botar todo mundo no mesmo pacote, mas a lei sempre faz separação, né? E com essa lei da antiga aliança não era diferente, ela separava, né? Aí veio a graça, não, a graça juntou, a graça promove unificação, né? Professor, você falou, uma né? separa, a outra une. E é necessário isso também, não é que a gente está descendo por resto na lei, é necessário isso aí, exatamente para a gente ter a consciência. Sem a lei nós não teríamos essa consciência. Então a lei é necessária. A lei é necessária. O homem precisa dessa consciência, né? Ele precisa saber disso aí, exatamente para valorizar a graça. Em tempos de politicamente correto, né? Tudo tem que ser politicamente correto, né? Falar de separação, né, dá a entender que o politicamente correto espalha essa narrativa de que toda separação é ruim. E não né? é, né? E não necessariamente. Às vezes é preciso separar os ladrões dos honestos, os assassinos dos pró-vida. Às vezes é preciso, né? É necessário fazer isso. Então, graças a Deus que tem a lei que separa, né? Nem toda separação é ruim. Esse tipo de separação é muito bom. Né? Se você manter o tempo todo assassinos junto com pessoas que amam a vida, né, isso vai ser muito complicado, vai ser ruim. Né? Então é bom separar. É bom. Nesse sentido, a lei tinha esse aspecto tanto positivo quanto negativo. Né? É muito interessante, né? Esses quesitos dentro, né, de nova e velha uma aliança. complexidade. É uma complexidade assim que, se estudada com cautela, traz muito benefício. Muito benefício. E nós estamos estudando recente agora, né, professor, a Torá. E assim, é muito legal quando você olha a Torá, ver os benefícios da lei. Uma lei tem benefício? Muitos. Muitos. Eu não posso invalidar a lei. Não posso, em hipótese alguma. Já passou a lei. Não, não tem nada disso. Tem gente que acha que o Velho Testamento, o Antigo, nem velho, é o Antigo Testamento, você pode fechar ele, não tem mais... Que isso? O mediador da nova aliança não fez isso. Não. Né? Sempre que ele falou da lei, né, principalmente no seu aspecto moral, né, o aspecto cultural, ele não mexeu tanto. Mas sempre que ele falou do aspecto moral da lei, né, que é a antiga aliança, ele sempre jogou muito, ele sempre elevou o nível. Né? Vocês ouviram, né, para não adulterar, mas porém, mediador da nova aliança, né, comigo o negócio é outro nível. Né? Se você pensar, olhar com intenção impura, né, você já é réu de juízo. Eu falei um dia, professor, numa sala de aula, e muitas pessoas assustaram com o que eu falei, Carol. Que a lei, a graça aperta muito mais que a lei. É verdade. A graça aperta muito mais que a lei. Na lei, o adultério tinha que ter algo probatório, o homem e a mulher tinham que ser pegos, os dois morriam. Tem que ser, tipo assim, consumado mesmo o ato. O ato, né?
Na graça, Jesus falou assim, ó, se você olhar e no seu coração desejar, você cometeu adultério. Isso não é mais apertado que a graça, que a lei, não. Mas é para trazer o quê? A consciência. É claro que a lei já julgava essa consciência, mas não tinham. Então aperta muito mais. A lei era bem a letra mesmo, né? Sim, é aquilo, sim, né? Sim. A graça te leva para um nível mais elevado mesmo, de consciência moral. A última, vamos ao último tópico aqui. A lei condena o melhor de nós, mas a graça qualifica até o pior de nós. Faz muito sentido. Faz sentido? Para mim faz muito sentido. A função da lei é exatamente corrigir. Corrigir, coibir, exortar, confrontar. Né? A lei, o único que cumpriu a lei nos detalhes foi Jesus. Ele é o perfeito. Fora ele, quem cumpriu a lei do jeito que precisava cumprir? Por isso que ela condena até o melhor de nós. Todo bom teólogo, ele dá um nome a esse aspecto aí, né, da aliança, que é depravação total. Né? Eu digo todo bom teólogo, independente da visão. Né? Se você é arminiano, você vai falar de depravação. Se você é calvinista, você vai falar de depravação também. Isso é um termo né? comum, né? Os pontos de vista, aí, as análises, a exegese, às vezes pode variar um pouco de interpretações, né, que são variadas, mas todos reconhecem que somos seres pecadores, né? Que somos... Paulo fala da nossa condição antes de vir a Cristo, vendidos ao pecado, né? Ele fala lá aos Efésios. Né? Então a nossa situação não era bacana. Das melhores, não. Quando Paulo escreve aos Romanos 7, né, ele fala quão miserável o homem sou. Por mais que a intenção do coração do homem é apresentar coisas boas, ele não tem condição para isso. Só a graça é suficiente para pegar uma coisa que é ruim e transformar aqui em algo produtivo e aproveitável. Sem a graça isso é impossível. Eu disse no começo aqui que eu não gosto de fazer essa distinção, né? Agora eu vou explicar por quê, né? Nós chegamos no ponto. Porque se eu dissocio, né, a lei da graça, duas coisas podem acontecer, né? Ou eu sou liberal demais, ou eu sou legalista demais. Porque se eu desassocio as duas, fatalmente eu vou pender ou para um lado ou para o outro. Você vai para dois extremos. E isso é perceptível, a gente olha para a igreja como um todo, a gente consegue enxergar legalistas, né, liberais, né? A gente consegue enxergar. Por que não é bom dissociar as duas? Né? Porque as duas são parte, as duas vieram da mesma essência, as duas nasceram em Deus, né? E as duas andam juntas na Escritura. A gente não pode dissociar por isso. Se eu falar que é graça sobre graça, né, fazendo um trocadilho, entendedores entenderão, né, graça sobre graça, como assim? Né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. É incrível, parece que eu estou brincando, mas muita gente hoje, né, muito crente Nutella hoje tem esse pensamento. Né? Não, eu sou livre para pecar à vontade, que eu vim a Cristo, eu me converti. Aquela pergunta que eu fiz no começo. Mas eu continuo pecando do mesmo jeito, vivendo a mesma vida, fazendo as mesmas coisas, ouvindo as mesmas coisas, discursando as mesmas coisas. Então, que conversão é essa? Né? É uma graça barata, né, nos termos aí de Bonhoeffer, né? A graça não é isso. Né? Mas aí tem um outro extremo, né, que é os legalistas. Não, você veio a Cristo, agora você tem que fazer assim, não pode fazer assim. Né? As duas coisas são ruins. Né? Eu preciso caminhar no equilíbrio dessas duas coisas. Né? Eu preciso me olhar no espelho e ver o pecador que eu sou, o terrível homem que sou, o miserável que eu sou, mas eu também olho no espelho e vejo como ele me transformou, como eu sou um novo homem, como eu estou sendo restaurado em Deus, né? Como agora a minha caminhada é
raiando mais e mais até um dia ser dia perfeito, até chegar o momento de ser só luz, né? Chegar à estatura de varão perfeito, né? É um processo. Eu tenho que me enxergar nas duas coisas, né? Eu tenho que saber que eu sou meretriz, vendida ao pecado, né? Que eu me prostituo com o pecado o tempo todo, mas que eu sou noiva imaculada do rei, né? Eu sou noiva do Cordeiro, então não tem mancha nem defeito nas minhas vestes, são alvas, né? E caminhar com essas duas coisas em mente, porque o pecado tem que me doer, o pecado tem que me incomodar, né? Tem que me fazer chorar, né? Eu tenho que chorar, né? Por ter pecado, né? Não é possível pecar e ficar... Senão você perde a consciência e volta naquela primeira pergunta que nós falamos. Agora, fechando aqui a minha participação, como explica Abraão, antes da lei, experimentou a graça de Deus? Adão, antes da lei, experimentou a graça de Deus. Olha a superioridade da nova aliança, da graça. E a graça é Cristo. Professor, pastor Gilberto, Deus abençoe. Pessoal, eu me despeço aqui. Deus os abençoe poderosamente. Até a próxima edição. E eu deixo o pastor, né, despedir, abençoando vocês. Mais uma vez queremos agradecer a companhia de todos e nos despedimos na paz do Senhor. Esperamos que a gente tenha contribuído aí mais uma vez para o relevo espiritual de todos vocês. Forte abraço e até lá. A paz do Senhor a todos que estão aí nos assistindo. É um prazer, um privilégio poder estar te falando mais uma vez acerca da palavra de Deus. Eu gostaria de trazer ao seu coração uma palavra reflexiva, bem breve, mas não menos importante, né? Então eu gostaria de ler com você aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 37, que diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Nós vivemos um período muito conturbado, né, e não somente em nossa nação, mas em todo o mundo. E também não somente devido ao Covid, mas nós vemos essa conturbação em todas as áreas da sociedade, seja na economia, seja na política, seja, né, na área social. E tudo isso nós estamos observando e presenciando, nos traz uma advertência de que realmente nós estamos caminhando para uma conclusão, né, de algo, ou a conclusão da história da raça humana. O versículo que nós lemos aqui em Hebreus está dizendo que, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Nós estamos na iminência da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. E algo que tem me chamado a atenção nesses últimos dias, que Deus tem colocado em meu coração, eu tenho lido a palavra de Deus, é que nós temos algumas advertências concernentes à volta de Jesus. Nós sempre enfatizamos muitas vezes pessoas que não vão estar preparadas para a vinda de Jesus. Mas existe uma outra advertência que o apóstolo Pedro traz para nós, que diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Uma advertência para nós acerca desse tempo do fim é que muitos perderiam a esperança na volta de Jesus e se tornariam escarnecedores e estariam escarnecendo acerca das mensagens que falassem acerca da volta do Senhor Jesus. E nós estamos presenciando ou vivenciando esse período, esse tempo de tanta falta de esperança ou de confiança na vinda do Senhor Jesus. O que está profetizado por Pedro, pregado por Pedro, é justamente essa condição, em que muitos estariam descrendo acerca do arrebatamento. Temos lido e ouvido mensagens de homens, né, que estão em destaque nas mídias sociais como pregadores do Evangelho, homens que já estão descrendo nas suas mensagens de que Cristo voltará literalmente para arrebatar a sua igreja.
passaram a acreditar que é apenas uma utopia, que o arrebatamento não é algo literal. E isso tem levado muitas pessoas a perder a sua esperança na volta do Senhor. Mas a verdade é que o texto da palavra de Deus é muito claro, a vinda de Jesus é algo literal que acontecerá muito em breve, em que o Senhor voltará literalmente para arrebatar a sua igreja, a tirar deste mundo e a levar para estar com Ele por toda a eternidade. E a palavra que eu vos trago aqui esta manhã, ou neste momento, é esta: não perca a sua esperança na vinda do Senhor Jesus. Não perca a sua confiança, apesar de palavras, de mensagens contraditórias. A volta de Jesus é uma realidade, é um fato que acontecerá. E muito em breve deixará de ser uma esperança para ser um fato consumado, concretizado, porque muito em breve estaremos, sim, eternamente com o Senhor. Então deixo aqui essas palavras para o seu coração, essa breve reflexão. Não perca a esperança, apesar de todas as conturbações, apesar de todas as situações que estamos vivendo, a vinda de Jesus é um fato que acontecerá. Que você possa manter o seu coração guardado nessa esperança, nessa certeza de que muito em breve estaremos com o Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que você possa estar preparado para o grande dia que está se aproximando. Fique na paz do Senhor Jesus.